Bom, o vídeo de hoje eu vou tentar ser o mais rápido possível, porque eu só tenho esse tempinho aqui para estar gravando para vocês aqui, então eu vou ter que ser um pouquinho mais eficiente aqui. Bom, mas para você que clicou aqui nesse vídeo, o que nós vamos conversar hoje basicamente nós vamos falar sobre autenticidade. E o quanto eu acho importante a gente, de certa forma, proteger a nossa autenticidade. Eu acho isso interessante. Eu aplico isso na minha vida, funciona, e nós vamos conversar mais sobre isso daqui. Mas também nós vamos conversar sobre a tal da persona, personagem, essência, vamos falar sobre tudo isso aqui de maneira global, né? Lembrando que isso daqui é o meu ponto de vista, né, gente? Putz, a merda. É o meu ponto de vista. E sobre o meu ponto de vista, nós vamos conversar sobre essas coisas aqui. Vamos lá. Eu quero que, para que a gente comece esse vídeo aqui, de uma forma que eu acredito que seja interessante, eu preciso que você grave uma frase aí. Uma frase que, essa frase aqui é o que vai dar todo o sentimento que eu acredito que esse vídeo tenha que ter aqui, né? Tem que ter aqui pra vocês, certo? Então grava aí. Todo mundo é melhor do mundo em uma coisa: ser você mesmo. Bom, a própria frase em si, ela já é meio que autoexplicativa, né? Não tem como ninguém ser você. Não tem como ninguém imitar você. Não tem como ninguém ser quem você é. Não tem como. Sendo assim, já que todo mundo é melhor no mundo em uma coisa bem específica que é ser você mesmo, isso de certa forma te deixa livre a ser o mais autêntico possível, ser o mais você possível. Mas aqui nós precisamos pensar em várias formas assim, né, sobre o que significa ser autêntico, ou, né, quais são os erros, o que pode estar, quais são os perigos, quais os problemas que você pode estar correndo, né, os riscos que você pode estar correndo em confundir a autenticidade, né, com outras coisas aqui que eu vou dizer. Mas eu poderia estar começando esse vídeo aqui com uma história, né? Eu vou contar essa história de maneira bem abrangente, até que, porque não é uma história minha, mas é uma história de uma pessoa, e essa pessoa foi o que me inspirou a gravar esse vídeo. Eu já falei sobre esse assunto de uma outra forma, mas eu acho que vale a pena eu falar sobre esse assunto. Talvez eu penso que é um assunto que nós vamos melhorando com o tempo. Eu sinto isso. Pelo menos eu sinto. A vez que eu falei sobre autenticidade aqui nesse vídeo, para vocês nesse canal, provavelmente vai ser um tanto quanto diferente da forma como eu vou falar agora. Então vamos lá, vamos à história. Um grande amigo meu, ele estava querendo ou não, em um cargo em uma empresa. Na verdade, ele foi convidado, né, para entrar nesse cargo nessa empresa, e ele precisaria, ele tinha um alto cargo, vamos se dizer assim, né, ele era responsável por todo mundo. É basicamente isso daí. E eu sinto, agora é minha opinião, e provavelmente ele vai estar assistindo esse vídeo aqui, mas eu sinto que o que aconteceu ali, né, como a história se desenrolou, né, os acontecimentos, de certa forma frustrou ele, no sentido porque é um cara que gosta de entregar resultados, gosta de chegar a algum lugar. É o cara que vai jogar bola, ele não tá preocupado em fazer gol, mas ele tá preocupado em ganhar o jogo. Então ele faz eu sinto, né, que a carreira, né, como ele se comporta exatamente dessa forma. E ele tenta passar essa cultura dele, essa forma de cultura, para tudo que ele toca. Então, para tudo que ele faz, né, para tudo que ele faz, ele tenta entregar um resultado. E realmente vai nesse sentido de toda vez tentando melhorar, né? Nunca está satisfeito, sempre tenta melhorar um pouquinho, ajustar uma coisinha ali. Esse é o espírito da coisa. E ele já comentou sobre isso, né, sobre essa situação.
quando entrou nessa empresa, de certa forma, ele quis tomar como que eu posso falar assim, uma posição, se posicionar de uma forma o qual era diferente como ele se posicionava em outros negócios. Então ele, de certa forma, ele foi tentar ser mais democrático, vamos dizer assim, nessas palavras, democrático, ou dar mais atenção, tentar ouvir mais as pessoas, tentar trazer mais, agir mais pelo coração. E o resultado foi que não deu certo. Segundo a própria métrica desse meu amigo, né? Não deu certo. E eu sinto que é uma coisa que ficou realmente marcada, assim, no sentido porque ele não chegou ao resultado que ele queria. E ele entendeu que parte do resultado não foi alcançada porque ele quis ser democrático demais, né? Lembrando que ser democrático em empresas é muito diferente de ser diplomático, né? Pelo menos no meu conceito. Ao meu ponto de vista, não existe democracia quando se trata de empresas, principalmente com muitas pessoas envolvidas, né? E já existe uma cultura um tanto quanto, vamos se dizer assim, não é uma crítica, é uma cultura um tanto quanto moderna demais dentro dessa empresa, e de certa forma ele quis ali, com o coração dele, se adequar a essa cultura e tentar jogar a bola conforme com aquela cultura que já existia na empresa, e de certa forma isso gerou um certo conflito com a identidade do que ele é, né? Uma pessoa extremamente técnica que tá pelo resultado, como eu disse, tá pela vitória, né? Joga a bola para ganhar o jogo e não para fazer gol. Cara, não importa se é ele que vai fazer o gol, se é o do lado, o amiguinho, não sei quem é que vai marcar o gol, não importa. O que importa é ganhar o jogo e jogar o máximo possível o jogo. Isso, inclusive, é um outro assunto que nós podemos estar conversando aqui em breve. Mas voltando ao que eu estava dizendo, então, essa frustração, aí é a minha opinião, né? Eu percebi que, por conta disso, né, muito disso daí foi porque ele, de certa forma, ele entendeu, né, hoje, né, e que é o assunto aqui, é que teve esse conflito que diz que ele preza bastante por ser autêntico, né, por ter autenticidade, e naquele momento ele acredita que ele adquiriu uma persona errada para se adequar àquela situação, e acabou que não chegou ao resultado que ele gostaria de ter alcançado. Acho que ficou bem claro aqui para vocês, né? Dito essa história, eu sempre falo que é importante não confundir personagem, essência, decoro. Eu já falei sobre isso daí. E podemos conversar sobre isso daqui. Primeiro, a persona eu acredito que realmente é uma coisa que é interessante ter, né? Quando se trata de autenticidade. Porque o que é uma persona? A persona, ela está muito mais próximo do decoro, da ideia de decoro sobre aquela situação, aquele ambiente, do que sobre personagem. Na verdade, a persona, ela não é que ela precede o personagem, ela é o antídoto do personagem, né? Dentro da persona, você vai estar mantendo a sua essência, a sua autenticidade, a sua identidade. Você protege ela com uma persona. Por exemplo, se eu vou numa igreja, vocês que estão acostumadas aqui, a forma como eu converso aqui, a forma como eu falo palavrão, me gesticulo de um jeito que às vezes pode parecer um tanto quanto agressivo. Quando eu estou num ambiente de uma igreja, eu tenho que utilizar a minha persona preto na igreja. Qual que é a persona preta na igreja? Existe toda essa minha identidade, existe toda essa minha essência, existe todo o jeito a forma como eu sou, existe. Mas ali dentro daquele ambiente, né, eu tenho que dar aquela, de certa forma, aquela polida, no sentido de, não existe a necessidade de eu agir da mesma forma que eu sou na rua, da mesma forma que eu sou. Não existe essa necessidade. Eu preciso manter o decoro do lugar, do ambiente onde eu estou.
Então eu visto a persona preto modo igreja, que é uma persona, mas tá lá, a essência continua a essência e por aí vai. O que seria o contrário? Se eu vestisse a camisa de um personagem, se eu desenvolvesse um personagem. O personagem, ele nada mais do que você fingir algo que você não é. Pensa num ator. Um ator quando vai lá fazer vai fazer um filme, né? O Coringa, o cara que fez o Coringa lá. Pra ele ser o Coringa, ele teve que vestir um personagem. Então ele fez um laboratório, ele fez uma imersão para que ele desenvolvesse qual era a característica daquele personagem, o Coringa, para que ele pudesse fazer o filme. Na vida real, tem grande chance daquele ator não ser igual ao Coringa. É óbvio. Né, senão seria impossível o cara praticar outros papéis também na vida dele, né? O cara que é o ator. Talvez esse seja o jeito mais fácil de explicar. Um ator. O cara é um personagem, ele vai lá, vai pras telas lá, é de um jeito. E na vida real, ele é outra pessoa. Certo? Esse daí é o personagem que é positivo. O cara tá vivendo um papel ali. Mas existem pessoas na vida real que vestem personagens. E ao vestir esses personagens, geralmente vem acompanhada de uma intenção que não é ruim. Quer dizer, que é ruim. Uma intenção que é ruim. O personagem na vida real, a quem tenta vestir um personagem na vida real, no mundo real, tem grande chance dessas pessoas estar com uma intenção ruim. Por quê? Ela precisa vestir um personagem, porque ao vestir o personagem, essa capa deste personagem tem grandes chances de levar a algo que gere algum benefício a essa pessoa que vestiu o personagem. Ela está fazendo isso em troca de algum benefício. Então é um personagem. E isso é ruim. E o risco disso é da pessoa simplesmente se perder no personagem. Quando nós vimos aí, a gente acompanha as redes sociais, aí, as coisas aí. Existem um monte de cara aí que a gente julga como picareta e você chega àquela conclusão que ele é picareta. Por quê? Porque o cara tá vestindo um personagem. Na vida real o cara não é assim. Você sabe disso aí. Mas até que um monte de pessoas entendam que este vigarista é um personagem, o estrago já foi feito. Né? Você pode colocar aí para que somos nós aqui que entende que é um personagem, existem 100 que acreditam naquilo ali que a pessoa está falando. Né? Acredita de maneira sem questionar. Isso daí é outra questão. Mas você entendeu a diferença entre persona e personagem? A persona, ela vem no sentido de proteger a sua identidade, a sua autenticidade, a sua essência. Ela vem proteger. O personagem é o completamente oposto disso. É fingir algo, é simplesmente tentar esconder algo que você não é. Isso é o personagem. Dito isso, né, como eu estava falando, nós falamos muito sobre a essência. Então, no caso que eu contei, na história aí que eu contei desse meu amigo, provavelmente isso conflitou bastante com a essência. Isso é uma opinião minha, viu, gente? Pelo amor de Deus. É uma conclusão que eu tirei e eu acho que nós podemos aplicar aqui a esse vídeo. E a essência é algo que é muito importante a gente proteger, né? É algo que eu acredito que seja importante. Por exemplo, na minha vida, eu protejo muito a minha essência, gente. Eu protejo e, assim, para você que um dia me conhecer, você vai reparar que o cara que tá aqui falando com você tem grande chance de ser a mesma pessoa a hora que você conversar. Por quê? Porque eu protejo a minha essência, eu tento manter a minha essência. E a minha essência é essa aqui, essa bagaceira que vocês estão vendo. E é isso. Não crie expectativas comigo. É o que eu sempre digo. Então, uma coisa que nós podemos aplicar e entender sobre autenticidade aqui, que você pode estar utilizando no seu trabalho, onde você está, sei lá, na sua comunidade, no seu grupo, não sei. O que eu quero dizer aqui para você é o seguinte: lidere pela autenticidade.
Ou seja, sendo quem você é de verdade. Quando você lidera dessa forma, são grandes as chances de alcançar o resultado esperado, o resultado que vocês se proporam. Você precisa entender que autenticidade não é ser igual todo dia. Na verdade, é ser verdadeiro todo dia. E é isso, é sobre a constância, né? A autenticidade, ela precisa ter a constância. Sem a constância não tem como existir autenticidade. Uma coisa importante aqui é você tomar cuidado para não confundir a autenticidade com sincericídio, impulsividade ou com eu falo mesmo, esse é meu jeito. Toma cuidado com isso. A autenticidade não é isso, né? Esses 3 exemplos de coisas que eu falei são coisas que são, na verdade, feitas por pessoas que são atitudes feitas por pessoas que não estão nem aí com a educação, não estão nem aí com o terceiro, com o outro, e simplesmente isso. É totalmente diferente. Então, eu falo mesmo. Você não está sendo autêntico, você só está sendo grosseiro. Entendeu? Você só é uma pessoa grosseira. Então, aqui eu estou falando para você agir alinhado com os seus valores e não com as suas emoções do momento. Então, aqui, ó, o que eu quero para finalizar aqui, ó, preste atenção, preste muita atenção. Ser você mesmo não é simplesmente falar tudo que você pensa, mas sim viver tudo que você acredita. Eu acho que com isso nós podemos encerrar esse vídeo, que foi um tanto quanto interessante gravar aqui para vocês, certo? Eu me senti muito bem de ter tratado sobre esse assunto, que é um assunto que eu acho bacana. Muitas das pessoas que me conhecem eu já recebi muito isso, né, da pessoa falar que gosta, como eu sou autêntico e não sei o que, e gosta da minha autenticidade. Eu demorei muito para entender o que significava quando as pessoas falavam isso para mim. Eu demorei muito a entender, logo fui atrás para tentar entender o que significava, estudar, ver o sentido amplo, e com isso nós podemos trazer uma conversa e algo que sirva e traga valor para você, para sua vida aí, né? Então hoje nós aprendemos sobre autenticidade, que é isso, e que vale muito a pena proteger a sua essência, quem você é, e agir da forma como você é de verdade, com seu coração de verdade mesmo, né? Dito isso, gente, se você chegou até aqui, não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista e tudo, e esse aqui é o canal que é para isso mesmo. A gente vem aqui, grava, vem aqui, fala sobre várias coisas, vários assuntos, e eu me autodeclaro generalista porque eu estou indo no caminho de me tornar um especialista, né? E conforme eu vou avançando na minha jornada, eu venho aqui e mostro tudo que tem dado certo, tudo que dado errado, tudo que eu tenho testado, e por aí vai. De uma forma que você me assista aí desse lado aí e olha assim, putz, esse daí realmente é interessante, valeu a pena, eu vou atrás de me aprofundar, pegar mais informações em outros lugares, até porque o Preto, ele não é especialista, logo eu preciso de um especialista. Sendo assim, se você gosta de conversas assim, que são muitas das vezes feitas com o coração e a gente começa de um jeito e não sabe como é que a gente vai terminar, eu adoraria que você se inscrevesse aí no canal para mais conversas assim. E é isso, acho que eu espero que tenha sido uma boa, breve companhia aqui para esse seu momento aqui com você. E é isso, eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência, valeu, sua luz, tchau!